começou essa história aí? Eu tô voltando agora a história, mas enfim. Então, a gente tinha um parceiro comercial, né? Que trabalhava. Mas só pra entender, junto com a você gente. fazia o quê? Como assim? A gente produzia um programa da Record. A Conte produzia? A Conte produzia. Ah, O cara. programa a gente Então você já produzia tinha uma por 5 anos. experiência de TV antes do Direção, né? Já, mas eu sempre fiquei mais na parte de business, né? Do relacionamento com o cliente ali e tal. Às vezes dou alguns pitacos e tal, mas não é a minha especialidade, né? Cadê a minha especialidade? Agora virou, né? Não, é que a gente vai, com o tempo você vai pegando, né? Eu falo que para você criar, na verdade, antes de você criar, você tem que ter um repertório bom. Então você tem que se alimentar de coisas boas e também de coisas que não são tão boas para você ter uma mente mais criativa. Então você tem que ver muita revista, você tem que ver muito jornal. Você tem que estudar, tem que ver né? você tem que ver até porcaria, porque é referência, né? Na verdade você faz muito laboratório e eu ouvi muito, né? Ver filme bom, ver filme ruim, mal produzido, bem produzido. Tudo. E o segredo para você se relacionar bem é você ouvir bem. Porque, por exemplo, se você tá aqui, o cara tá falando, você tá viajando, você não prestou atenção no que ele tá falando. Além de ser uma falta de educação, quando você ouve o que ele tá aqui, você tá criando possibilidades. Total. Então, cara, ele tá falando ali, ele tá pensando em tal E coisa. você pode aprender com todo mundo, né? Então... É o que eu falo, que assim, esse tá fazendo o podcast, eu falei pra você um dia desse, né? Aprendi várias coisas. A gente tá aprendendo pra caramba, até a nossa fala tá sendo desenvolvida, tudo tá sendo... Mas você vai desenvolvendo com o tempo, tudo é aprendizado. Por isso que você tem que ter persistência. Puta, vai errar pra caramba. E quando tiver bom, os erros vão ser diferentes, mas vai continuar errando. E os erros vão ser maior. E os problemas vão ser maiores. E os problemas vão ser maior. E pra você conseguir solucionar os problemas, você vai ter que ser melhor ainda, Você né? vai ter que ser melhor ainda, porque você vai ter que... Coisa óbvia que eu falei. Mas faz sentido, porque você tem que... Mas às vezes muita gente não olha pro óbvio. Pro óbvio, verdade. Quer achar que tem uma chavinha que vai estralar, que vai fazer acontecer e tal, e não faz o que tem que ser feito. Então a galera olha muito os gurus, né? Cara, puta, como é que o cara fez isso? Como é que o cara fez aquilo e tal? Às vezes, muitos dos caras que ensinam a fazer, nunca fizeram, né? O cara tem uma teoria... Passa pra frente isso aí. Passa pra frente, mas nunca pôs a mão na massa. Como se fosse nunca fez verdade. nada. Como se Eu conheço vários desses aí. Todo mundo acho que já... Mas de certa forma ele tá fazendo dele, né? A gente tem um cliente que é empresário, o cara é bem sucedido, ele fala que ele acorda todos os dias desempregado. Porque ele não sabe como vai ser o dia dele. Os fatores internos podem influenciar no seu negócio. Como que é a ideia? Ele tem muito dinheiro? Tem ou uma não? grana, tem uma empresa e ele fala que ele acorda todos os dias desempregado. Porque Pra ele correr sempre atrás. Pra ele correr sempre atrás. Legal. E ele sabe que o negócio dele ali, ele não sabe o que pode acontecer. De repente, cai uma bomba, explode lá o prédio dele, os negócios. Ele não sabe o imprevisto que a vida pode acontecer, pode dar tudo errado. Então, a gente não sabe se o governo vai decretar amanhã que todas as produtoras não podem atuar mais no Brasil. Nossa. Aí quebra as pernas, hein? Aí, governo. Faz Então, assim, a gente Você não acha sabe que o existe vai uma acontecer. possibilidade dessa? Cara, a gente nunca sabe o que pode acontecer, entendeu? Claro que a gente não pode ser maluco também e falar, poxa, cara, vai Ficar paranoico com esse paranoico bagulho. e tal. Você tem que continuar, mas o que você tem que estar atento é que os fatores externos influenciam no seu ambiente interno. Mas a gente nem terminou de falar da Record, do programa. Da Record, Como é que Volta Vamos lá. Então, aí a gente tinha um parceiro comercial, esse parceiro comercial tinha uma relação lá interna, né? E aí trocaram de produtora. E aí a gente foi lá, mandou um e-mail, né? Falamos com a presidente do instituto e a gente começou a atender eles. E a gente atendeu a Record por 6 anos. E aí os caras tinham uma equipe lá interna, que era o Matheus e o Wesley, que a gente trouxe para trabalhar com a gente. Então a gente trouxe eles começaram a fazer parte da Conte. O Wesley saiu, porque foi cuidar dos negócios lá da família, e o Matheus continua até hoje com a gente. E aí a gente parou... Matheus é o diretor, né? É. Ah, tá. A Record era o nosso maior cliente. E aí a gente, em um certo momento, a gente perdeu esse cliente por conta da pandemia e a gente estava lançando o programa. Onde a gente aí já tinha, quando foi para a Rede TV, a gente aí já tinha um custo de produção. Foi aí que a gente arriscou mesmo, porque, por exemplo, a gente ia fechar o ano com um déficit de 40 pau negativo na empresa. Caramba. Então a gente teria aqui, de certa forma, mandar todo mundo embora. Ou uma parte, né? Porque a gente é uma empresa pequena. Então, cara, essa galera que atendia essa conta vai embora. Que é como funciona. Eu tenho 10 caras que atendem uma conta. Quando eu não tenho mais essa conta, eu não preciso mais desses 10 caras.
posso mandar ele embora, no restante do negócio continua. Por isso que na empresa você tem que fazer gestão de cliente, né? Separar o cliente e cada cliente se pagar, para você ver se ele vale a pena ou não. Como assim? Por exemplo, se você é meu cliente, tudo que eu gasto com você tem que ser com você e o seu pagamento tem que pagar esse custo. Tá. Não ficar cobrindo, né? Não posso tirar de um cliente Pra para cobrir cobrir o seu custo. Senão você não tá lucrando, né? Senão eu não estou lucrando, estou tendo prejuízo com aquele você, cliente. pegando. Em termos de investimento, se você for um cliente potencial futuramente, isso pode ser uma estratégia interessante. ZL Podcast hoje. Sério, podcast hoje, né? O podcast hoje, por exemplo, pode ser um prospect que você pode ganhar muito dinheiro no futuro. Tipo investimento, né? Tipo investimento. Você cede, vai investindo e tal, putz, explodiu. Acabou. Você ganha dinheiro ali, você consegue fazer. Mas também deve ser um risco calculado, né? Até quanto você pode investir naquele projeto? Sim. Até quanto aquele projeto não vai influenciar nos outros projetos que te trazem mais retorno financeiro, né? Então, se Agora é a hora que ele tira a cartinha, pensar, eu vou encerrar o contrato com você. Obrigado pela participação. Você acabou de chegar, cara. Tá, É o- que é verdade. E aí, quando. Aí, a gente tava No ressoar. Aí a gente atendeu, começou a atendeu por 6 anos e aí fechou, né? Acabou o contrato e a gente, num certo momento, a gente teve que chegar e tomar uma decisão. Então, o Carlos, que é meu sócio, que cuida dessa parte financeira, né? A gente estava numa reunião e aí eles falaram, cara, a gente está com... Ele e a Glaucia, que a gente está com... Vai acabar um ano com 40 mil reais, por exemplo, negativo, né? Acho que era na época isso. E isso ia aumentar, né? Ia aumentar até o final do ano. E aí tinha que tomar a decisão, ou a gente continua... Ah, isso não era nem o que ia fechar, isso era o tipo, a gente já tá com isso, vai fechar pior. Então. Entendi. E aí a gente correria o risco, né? E faltava um tempo pra acabar o ano ainda. Puta pra caramba, tipo, em agosto, né? É, A gente finalizou. E aí a gente teve um risco pra correr ali, né? E aí foi na hora que eu falei pra galera, a gente vai arriscar. Eu lembro, isso aí eu lembro. E aí, qual foi a sua ideia? Cara, não tinha ideia, era só o risco. Correr o risco porque eu sabia que em certo momento o programa ia dar certo, né? Mas você tem que pensar no plano 2 e no plano 3. Você tem um plano 1 ali que você tá trabalhando em cima. Já pensa Só no que 2 você pensa no 2 e no 3. E aí o plano 1 ainda tá rolando, que é a captação de patrocínio. E aí eu fui no plano 3, Que é? que era buscar um parceiro para atrair mais clientes para poder pagar essa conta, né? Pela Conte, que é o que a gente conseguiu fazer. Então hoje a gente tem alguns novos clientes que conseguem bancar essa Então, conta. aí- Aí você tem que correr risco, né? A ideia, então, tipo, vocês têm um programa TV que vocês, tipo, não gastam R$1. Não, a gente gasta, pô. Gasta. Se não gastar, seria bom, né? Hoje a gente gasta, porque o programa está em rede nacional e você exige um certo investimento, né? Então, tipo, para produzir um programa, Falou, Rafa. você gasta mais de 20 pau, mano. Produção só. Só produção. Só produção, fora horário, tudo. Então vai uma baita grana ali. Que a gente nem vê a cor. Só vai. Só vai. Tira daqui, põe ali já. Tira. Mas pra você é muito da hora, tipo, quando você tá assistindo. Você assiste o programa ou nem assiste? Assisto, pô. Você acorda cedão no domingo 8h30, né? Acordo 8 horas, acompanho lá, vejo a cagada que a galera Instagram, Eu faz. sou o único que não assiste o programa. Não assiste não assiste nada. Não, mas eu não assisto porque é o seguinte, eu sou o que mais vê o programa. É verdade. Deve ser chato, ficar 50 vezes, Ah, né? já uma vi coisa. 50 vezes, já não aguento mais. Não, mas eu assisto todo domingo, eu e o Thiago. Então, o Thiago, a gente fica troca trocando ideia muito. com o outro. É. Então a gente troca muita ideia, a gente cria muita coisa junto. Então de manhã ele acorda, mano, bom dia e tal, ele entra ao vivo, vou acompanhando, vou vendo os comentários, a gente vai respondendo. Ele tá fazendo uma live durante o programa. O Thiago. E ele reagindo ao programa no Instagram. Da hora, Legal. interessante. É,